Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso mini curso Raciocínio Clínico na Emergência, dor abdominal, né? Com certeza uma das queixas mais comuns em qualquer pronto-socorro do Brasil e do mundo, inclusive em muitas casuísticas, a queixa mais comum. E o raciocínio clínico, infelizmente, uma das habilidades mais importantes aí na medicina, especialmente na emergência, mas pouco explorada nas faculdades, né? Mas vocês vão ver que é uma habilidade treinável ao longo do curso e aperfeiçoável. Sugiro que todo mundo veja o videozinho de tutorial que a gente colocou agora antes da primeira aula, para poder aproveitar de maneira mais otimizada o curso. Se não, vamos lá! Bom, a gente gosta dessa frase, né? Eu quero abrir o curso com essa frase, né? A dor abdominal é o buraco negro, né, da medicina de emergência, né? De fato, é uma caixinha de surpresas, né? Todo mundo que trabalha em pronto-socorro sabe, tem alguma história para contar de algum diagnóstico ardiloso, né, esquecido, negligenciado, ou algum caso capcioso de dor abdominal, não só porque tem etiologias abdominais, mas extra-abdominais, e realmente é uma topografia onde a correlação entre a etiologia, né, e a apresentação clínica realmente é especialmente difícil, né, no abdômen. Por isso que ele tem esse apelido aí do buraco negro da medicina de emergência. Bom, tá aí o mapa do nosso curso, né? Como é que vai funcionar, né? A gente vai ter 4 aulas, né? A gente já explicou no tutorial, mas a gente vai reforçar, né? Os 4 temas vão estar embaralhados, né? Entre as 4 primeiras aulas, né? Não necessariamente a gente vai seguir essa ordem, para que não dê spoiler, né? Para na hora de você ir raciocinando junto com a gente, no caso clínico, você não tenha um spoiler. Não, essa aula vai revelar esse conceito de raciocínio, então deve falar sobre isso. Não, para a gente poder deixar mais sem viés o nosso pensamento e a nossa discussão dos casos clínicos, mas os temas vão ser esses 4, tá bom? Tá aí o mapinha das aulas, né? Então a gente vai começar agora pelo nosso caso clínico da aula 1. A aula 5 a gente já comentou lá no tutorial, né? Uma revisão da propedêutica, mas os 4 primeiros casos clínicos a gente vai seguir na ordem, cada qual revelando um conceito diferente de raciocínio clínico que estão embaralhados aí, a gente vai revelar no momento oportuno, tá bom? Vamos começar, pessoal? Bom, então assim, o primeiro ponto que a gente quer destacar para você conseguir começar a organizar um raciocínio clínico de maneira sistematizada é a gente personalizar para o ambiente que a gente está. E a gente já começa colocando essa imagem, né? Muito mais dividida do que entre adulto e criança ou cirurgia e clínica. A medicina é dividida entre o paciente eletivo e o paciente de emergência. Como assim, né? O cenário onde o paciente está deve modular, pelo menos deveria, completamente a maneira com a qual a gente raciocina, né? Com o paciente eventualmente num cenário mais eletivo, não tirando o valor desse cenário, óbvio que é super importante, mas poxa, o paciente com uma consulta marcada, com calma, de banho tomado, né? Sem uma doença potencialmente ameaçadora à sua vida, é muito mais fácil a gente seguir uma sequência mais manjada, mais tradicional, mais previsível de raciocínio, diferente do paciente na emergência, né? Onde o paciente está desesperado, morrendo de dor, com uma doença potencialmente ameaçadora da sua vida. Esse raciocínio precisa ser mais direcionado. Então não dá para a gente fazer essa imagem aí, né? Que a gente colocou, que é a sequência clássica. Não dá para pegar um paciente na emergência e começar a identificação, história da moléstia, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, não sei o que, exame geral, exame específico. Não dá, né? Então a gente já quer começar o curso dizendo isso, né? A gente vai propor uma sequência de sistematização do pensamento clínico no pronto-socorro que vale para qualquer doença, mas nesse caso a gente vai aplicar para a dor abdominal, mas tentem encará-lo como uma sequência universal. Por que isso, né? Porque tá aí a imagem, né? Muitas vezes o pronto-socorro é esse ambiente, né? A gente precisa de algo direcionado, personalizado, focando mais no que interessa. Então, qual que é a sequência? A sequência é essa daí, tá? Para quem já viu o curso, nosso curso de raciocínio clínico sobre queixas dermatológicas, é a mesma coisa, né? Provando que dá para usar para a medicina inteira, né? Não é nenhuma novidade, a gente não está propondo nenhuma nova maneira de pensar na medicina, é só uma sequência, é só o mesmo, perdão, é o mesmo da sequência clássica de raciocínio clínico, porém um pouquinho mais direcionado, né? Um pouquinho mais personalizado para o paciente no pronto-socorro, né? Basicamente a gente vê inicialmente uma delimitação topográfica de onde está a queixa do paciente
Em segundo lugar, a essência, a natureza, o tipo, o caráter da queixa, da dor, né? A gente vai explicar item por item ao longo do curso. Para, em terceiro lugar, a gente ampliar esse exame, né? Aí sim fazer as perguntas da anamnese e os exames e pesquisar os sinais do exame físico que forem pertinentes a esse binômio, topografia-caráter. Beleza? E aí, por fim, fazer uma hipótese sindrômica e discutir os diferenciais, tá? Como assim, né? Calma, né? Tá muito teórico, mas a gente vai, ao longo agora das aulas, ver item por item. Vamos, então, começar a treinar, tá? No nosso caso clínico número 1. Lembrando, o objetivo não é você matar o diagnóstico, né? Você está num curso de raciocínio clínico. O objetivo não é você olhar o caso clínico e falar, já manjei, sou fodão, tá aqui o diagnóstico, próxima aula, não, né? Aqui não é uma prova de residência, onde você tem que matar e ir embora, né? Agora a gente vai fazer justamente, né, uma análise sistematizada, pausada, com muito apreço à propedêutica, a extração da anamnese com calma e uma discussão pormenorizada dos diferenciais. Essa é a nossa ideia, né? Montar o raciocínio diagnóstico. Então, se acalme aí. Se acalme, você está falando super rápido, você que tem que se acalmar. Tá, vamos tentar falar mais devagar. Caso clínico número 1, tá bom? Então pega um papel aí, pega um laptop, tenta anotar aí do lado, porque a gente vai fazer muitas perguntas ao longo dos casos clínicos. Você tenta responder antes de passar para o próximo slide, para não ficar um monólogo, para você interagir com a gente, tá bom? Bom, então tá aí, né? Primeiro caso é uma paciente de 22 anos, né? Antecedentes pessoais ígida, e ela vem com uma queixa de uma dor em quadrante inferior direito iniciada ontem, né? De história da moléstia atual, ela fala que ontem ela acordou com a dor, né? Então começou ontem, nega a febre, já sei o diagnóstico. Não. Né? Não tenta fazer esse vínculo, né? Queixa-diagnóstico. É tudo que a gente não quer, né? E a gente quer treinar o inverso, né? PA 12/7, e aí de sinais vitais uma frequência cardíaca aí de 110, né? Elevada, e, porém, entanto, e uma frequência respiratória tocada, tá bom? Num exame abdominal inicial, né? Abdômen plano, porém doloroso, né? Tanto a palpação quanto a descompressão em quadrante inferior direito. Então, vamos começar a aplicar a nossa sistematização do raciocínio para pacientes na emergência. Isso só vale para abdômen? Não, vale para tudo, tá? Isso é uma grande novidade que está revolucionando a medicina? Não, é a mesma sequência clássica de pensamento, porém mais enxugada e mais pedagógica, vamos dizer assim, que a gente vai propor. Primeiro ponto, até mesmo antes de você ver qual é o tipo da dor, qual é a natureza da dor, né? Na dermatologia a gente falava lesão elementar, eu gosto dessa expressão, né? Qual que é a queixa elementar? A gente tem que delimitar a topografia, né? A região, a geografia, vamos dizer assim, a delimitação e a extensão da queixa. Então, o primeiro ponto é esse, né? E aí eu já coloco um primeiro insight, ou seja, a sua descrição se adapta a dor e não o contrário. Como assim, né? Existem várias formas de você fazer uma subdivisão topográfica do abdômen, né? Tanto em 9 regiões, como na primeira imagem, como em 4 quadrantes, como da maneira que for necessário. M-abdômen esquerdo ou direito, pode ser. Andar superior, médio, inferior, baixo ventre. O que eu quero dizer com isso, né? O que o paciente falar, aonde o paciente delimitar ou mal delimitar a dor, é você que vai pegar a palavra de uma das classificações que você conhece e descrever. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você quer o paciente não consegue delimitar uma área específica aqui ou ali, né? Então, se for o caso, você escreve dor em M, abdômen direito, né? Não tem certo e errado, né? O que tem é você ser fidedigno à queixa do paciente, tá bom? Então, primeiro ponto, né? Delimitar a topografia com fidedignidade ao que o paciente está falando. A nossa paciente fala que a dor dela, portanto, é em quadrante inferior direito, né? Aproveita aí nesse momento para perguntar se tem alguma irradiação, né? Ou alguma migração, né? Lembra que é diferente, né? Migração e irradiação, lembra disso? Né? Migração, a dor muda de sede. A sede era em epigástrio e se sediou em fossa ilíaca direita, por exemplo, né? Irradiação não. Ela mantém a sede dela, porém se espalha para outra topografia. Bom, beleza. Então já sei qual que é a topografia da dor da minha paciente. Vamos para o segundo item. Caráter. Você fala, quê? É mau caráter? Não, né? Qual que é o caráter da dor, né? Se você tiver com muita dúvida, vai lá, corre para a aula 5, dependendo do momento onde você comprou o curso, ela já está liberada, né?
que a gente destrincha essa característica, mas a gente vai comentar aqui, né? Então, a gente recorre ao tratado de gastroenterologia, né, do Schlesinger Fortrans, que é um dos mais comuns, né, junto com o do Yamada, né, que é um oriental, também dois dos tratados mais usados na gastroenterologia, e ele comenta bastante sobre o caráter da dor, né? O que seria o caráter? Né? O caráter é a natureza, né? É a qualidade da dor, né? O adjetivo, é o famoso tipo da dor, né? Qual que é o tipo da dor, né? E aí a gente já dá mais um insight aqui nesse momento, que é você procurar substituir, né, a palavra dor, que muitas vezes não quer dizer muita coisa, ela pode ser uma palavra inespecífica para revelar muita coisa, ou outras coisas, ou outras características mais bem definidas que estão por trás. Então muitas vezes aquela dor é uma cólica, é uma queimação, olha só quanta coisa, é uma opressão, olha, eu sinto uma opressão no tórax, né? Olha só, a dor é em rasgando, né? É em ardência, né? Muitas vezes o paciente fala que está com dor, ele está na verdade com uma fisgada, uma cãibra, olha que interessante, no nosso caso o paciente está com uma fisgada, né? Uma pontada. Então o que eu quero dizer? Não se contente com a dor, né? O paciente fala que está com dor, não se contente com dor, tenta refinar essa palavra dor, tenta descobrir qual que é o caráter que está por trás da dor, né? Perguntando para nossa paciente, ela fala aí, portanto, que ela está com uma fisgada, né? Olha, eu estou com uma fisgada intensa. Você fala, bom, beleza. Então essa sua dor é uma fisgada intensa. Já sei o diagnóstico! Pelo amor de Deus, gente, para de tentar, calma, vamos seguir um método de pensamento, né? Que vai e volta semelhante a uma cólica, né? Olha que interessante, a própria paciente compara a fisgada dela a uma cólica, né? Lembrar que a cólica, né, é um tipo de dor que tem esse comportamento evolutivo ao longo do tempo, né, em crescendo e decrescendo, né? Atividade, remissão, vamos dizer assim, né? Ela vai e volta, né? Então, a própria paciente já destaca isso pra gente, já dá isso de sopa. Você vai falar, bom, beleza. O paciente chega com uma dor em quadrante inferior direito, tá? Eu estou no pronto-socorro, não dá para ficar perguntando uma lista de coisas igual num consultório eventualmente, se bem que no consultório também existe uma personalização, mas estou querendo dizer aquela anamnese de terceiro ano, né? Não dá para fazer aquela lista do terceiro ano, eu vou ser objetivo. Sendo objetivo, eu perguntei a topografia, delimitei que é em quadrante inferior direito, sem migração, sem irradiação, isso é importante. Vocês vão ver lá na discussão dos diferenciais que isso já vai ser muito importante. Perguntando sobre o caráter da dor, ela fala que é uma fisgada, tá bom? E lembra uma cólica. Só o caráter basta? Não basta. Então a gente gosta muito dessa imagem da árvore de Natal, né? O caráter é como se fosse a estrela da árvore de Natal, mas você tem que adjetivar. Você tem que pegar os predicados, e aí a gente colocou essa lista que você anotou lá no segundo ano de faculdade, né? E talvez esqueceu depois, que são os predicados da dor, né? Você fala, isso é uma chatice. Não, isso não é uma chatice, né? Vamos tentar reativar, né? Reavivar essa memória sua e usar ela, colocar em prática. Você vai ver como isso pode ser muito importante na hora da definição diagnóstica, né? Você tá todo dia lá falando na internet, né? A clínica soberana, né? Temos que dar atenção à anamnese, os diagnósticos estão todos na anamnese do exame físico. É isso daí, né? Uma anamnese detalhada, né? Ela pode ser chata, mas ela é muito importante, ela deve ser cuidadosa, detalhista, tá bom? Então, né? Vamos tentar destrinchar sempre os predicados da dor, né? E aí mais um conselho, né? A descrição não induzida do paciente é sua bola de ouro, né? É a sua grande chance. O que significa isso, né? Deixa o paciente falar. Deixa o paciente falar. Tem até estudo mostrando quantas vezes a gente interrompe o paciente, né, ao longo da consulta. Porque muitas vezes você está achando que é uma hipótese diagnóstica e você fica falando, não, entendi. É tipo rasgando, né, a dor, né? É rasgando, né? O paciente fala, olha, não é... o paciente acabou falando que né? Na incapacidade, eventualmente, de achar um outro adjetivo mais específico. Deixa o paciente falar. Baseado no que ele falou, é que nem eu disse lá na topografia, né? Seja fidedigno no que ele falar. Baseado no que ele falou, você adapta, né, a sua descrição. Então, olha o que o paciente fala. Né? A nossa paciente, ela fala, olha, é uma dor, é uma fisgada intensa que vai e volta como uma cólica. Começou ontem, tá? Mas antes de ontem já teve um pródromo leve. Você vai falar, opa, já teve um pródromo leve, então já, né? Ela já começou no local de instalação, que é o quadrante inferior direito. Bom, né? Baseado nessa descrição da paciente, a gente faz uma primeira pergunta para você, né? Pega seu caderninho aí, pega seu livrinho, tente responder quais dos predicados da dor dessa lista você consegue extrair desse pequeno excerto. Olha, o paciente falou por 30 segundos.
Quais dos predicados da dor você consegue extrair daí, né? Tenta responder, tá? Senão a gente passa para o próximo slide, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Então, olha lá, olha que interessante, né? A sede da dor é em quadrante inferior direito, né? Isso ela já tinha afirmado. O caráter é um caráter enfisgada. Fala, que bacana. Instalação, né? Foi uma instalação gradual, arrastada, subaguda, protraída? Não foi rápida, né? Foi uma instalação, não foi uma instalação abrupta, né? Tipo hiperaguda, mas foi uma instalação rápida. Ah, interessante. Intensidade alta, né? Ela fala que é uma fisgada intensa, né? E a duração, portanto, desde ontem. Legal. Uma característica muito valiosa é a evolução, né? O comportamento evolutivo da dor, né? Da intensidade da dor através do tempo. E isso a paciente já deu de bandeja pra gente. Ela fala que é incólica, né? Ela vai e volta. Você fala, bom, beleza. Né? Ela não menciona espontaneamente nenhuma associação, né? Mas irradiações ela nega, né? Lembra lá na topografia ela já havia negado irradiações. Olha quanta característica da dor em 20 segundos de fala a gente já conseguiu tirar. Além disso, ela não menciona atenuações ou agravantes. Todo mundo sabe muito bem o que é isso, é o famoso fator de melhora e de piora. Gatilho seria uma espécie de trigger, né? Algo que, olha, aconteceu aquilo e a dor disparou a partir dali. Nesse caso também não tem, mas também a gente sabe que não tem migração. Bom, interessante, né? Então, de todas as características da dor, né? Sem perguntar muita coisa, a gente já conseguiu preencher bastante dessa lista. Daí você fala, bom, beleza, o que eu faço agora? Né? Então, aí que tá. Ao invés de você fazer uma lista de perguntas previamente definidas e indiferenciadas para todos os pacientes, o que a gente sugere é justamente isso, ou seja, você baseado no binômio topografia e caráter, você ampliar a sua investigação, tanto na anamnese quanto no exame físico, com perguntas e com queixas e com questionamentos e com investigações pertinentes, concernentes ao binômio topografia e caráter. Você entende isso? A gente colocou, não é automático, né? Não é exame físico completo. Por quê? Por causa dessa diferença que a gente colocou, né? Porque a gente não está nesse mundo ideal, a gente está na emergência. Olha essa imagem que legal, né? Eu gosto muito dessa imagem, né? Que você pega o binômio topografia e caráter, né, e coloca ele como centro do seu raciocínio, e aí você vai perguntar, na ampliação do exame, as características, né, os sintomas na anamnese e os sinais do exame físico que orbitem em torno dessa dupla. Vocês entendem? Ou seja, algo que seja pertinente e relativo. E aí você tem que começar a pensar, inclusive, na hora de elaborar essas perguntas, tanto nos diferenciais, né, que você já começa desde já a aventar, quanto em eventuais complicações de alguma hipótese principal que você tenha, entendeu? Então, como que eu vou saber quais perguntas escolher? Olha, lembre sempre dos diferenciais, né, que podem ser pertinentes àquela queixa e também eventuais complicações de um diagnóstico que eventualmente esteja mais na cara. Você fala, bom, beleza. Então responde você, né? Com a paciente com essas queixas, quais seriam as características adicionais que você perguntaria, né? Tem alguma coisa em mente? Anota aí, tenta responder, senão a gente vai para o próximo slide, né? Bom, a gente colocou aí 4 grupos de perguntas, vê se você concorda com a gente, né? Ou seja, em primeiro lugar, né, você precisa fazer perguntas relacionadas a um eventual comprometimento sistêmico. Por quê? Olha, a paciente está com uma dor abdominal de instalação aguda e intensa, a gente precisa saber se a vida dela está em risco, né? Se ela tem comprometimento multissistêmico. Então, beleza, ok. Concordo que perguntar sinais e sintomas relativos a esse comprometimento é pertinente. Além disso, né, pesquisar sinais semiológicos de apendicite. Fala, já deu o diagnóstico? Não, né? Mas assim, todo mundo concorda que uma dor em quadrante inferior direito, temos que pensar em apendicite. Não dar o diagnóstico de cara, mas pensar em apendicite. Então, concordo com você que pesquisar sinais semiológicos de apendicite é importante. E aí eu coloquei mais outros 2 grupos de diferenciais que são sempre muito importantes. Primeiro para a mulher, né? Já vou lá para o número 4. Né, queixas tocoginecológicas, né, ou seja, vamos montar um painel básico aí, né, vamos ampliar um pouco, né, um painel básico de queixas relacionadas a queixas geniturinárias, gineco-obstétricas, desculpa, e também no número 3, urinárias, né, disúria, polaciúria, Jordano, que entram nos diferenciais. Vocês entendem, né?
Vocês sacaram? Vocês pegaram o que eu quero dizer? Né? Repara que eu não estou fazendo uma anamnese completa, né? É como que tá o cocô, como que tá o xixi, a casa de pau a pique, né? Você nadeu lagoa de coceira. Eu não estou perguntando qualquer coisa, eu não estou metralhando qualquer pergunta. Eu estou fazendo perguntas baseadas na topografia e no caráter que eu defini com rigor. Vocês entendem? Vocês concordam? Né? Vamos passar, vamos continuar então, para ver as respostas da paciente. Bom, então o que o paciente fala? Né? Do geral, né, localizado, orientado, tempo e espaço, Glasgow 15, né, tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos, boa pervisão periférica, com DB, né, descompressão brusca positiva, porém sem peritonite generalizada. Você vai falar, bom, beleza. Então parece que o estado geral dela tá bom e o DB dela tá positivo. Nega sintomas urinários, né? Nega corrimento, sangramento, né, sintomas ginecológicos, e do ponto de vista obstétrico, vamos dizer assim, o paciente refere ser nulípara, né, teve uma menarca aos 13 anos, eumenorreica, a data da última menstruação foi há 14 dias, e nega relações, bem como o uso de anticoncepcionais. Você vai falar, saquei, tá bom. Então nega urinário, nega ginecológico, tá aí um painel obstétrico, beleza, né, vai montando o seu quadro aí. E sinais semiológicos de apendicite? Vale a pena pesquisar? Vale, com certeza, né? E aí a gente sempre vai estimular essa pesquisa, né, de dados semiológicos baseado em evidência, né? Baseado em... A gente vai falar depois com calma sobre propedêutica baseada em evidência, mas já vamos dar uma palhinha aí, tá? Esse artigo, né, do JAMA, né, que inclusive é uma série sobre dados do exame físico, né? Uma série que dá um tratamento matemático aos achados do exame físico, né? Ou seja, ao invés de você ficar listando, ah não, a apendicite pode dar isso, pode dar aquilo, pode dar isso, ele dá um tratamento matemático, né? E aí a gente colocou essa tabela, que a gente vai explicar esse dado em específico em uma aula mais adiante, que é o likelihood ratio, que é a razão de verossimilhança. Ah, eu não sei de nada! Já não estou entendendo o curso. Calma, né? Encara isso como o peso de cada sinal. Só para a gente saber o que a gente pesquisaria, né? Ele colocou mais ou menos, eu coloquei mais ou menos em número, né? Então, a dor em quadrante inferior direito, olha, 7,3 de razão de verossimilhança. Portanto, algo que é muito valioso, algo muito, vamos dizer assim, por enquanto, muito associado, né? A probabilidade de apendicite. O paciente tem. E a outra flecha amarela que o paciente tem também é descompressão brusca, né? Vai de 1,1 a 6,3, né? Potencializa, né, a minha hipótese em 1,1 vezes a 6,3. Você vai falar, beleza, rigidez não tem, migração da dor não houve, né? Vômito também não teve queixa de vômito, febre também não e defesa também não. Olha o que o artigo destaca, né? O sinal do Pessoas, né? Existem vários sinais que deve ter aprendido para apendicite. A gente vai destacar o do Pessoas, que é um dos sinais que a gente tem dados objetivos, né? Dados estatísticos relacionados a ele, isso que a gente quer estimular, né? E nesse caso, você tem uma razão de verossimilhança de 2,4, ou seja, em ele sendo positivo, ele potencializa a nossa hipótese em mais de 2 vezes, aí, vamos dizer assim, de ser apendicite, né? Então tá aí, né? Você lembra do sinal do Pessoas, né? Paciente de decúbito lateral esquerdo, você faz uma hiperextensão passiva, né, do membro inferior direito, esperando que haja uma dor, né? Que seria aí uma espécie de irritação ou dor do músculo Pessoas pela relação anatômica que ele guarda com o apêndice, né? No nosso caso é negativo, né? Fala, não entendi nada. Deita paciente de decúbito lateral esquerdo, né? Hiperestende a coxa, né? E vê se o paciente vai sentir dor. No nosso veio negativo. Exclui o apendicite? Não, né? Por isso que eu falo pra gente você pegar os dados. Olha lá, sensibilidade. 16%, né? Sensibilidade muito baixa, né? Muito embora tenha uma especificidade boa, uma sensibilidade muito baixa. Então, só pra gente anotar, não teve. Não entendi nada de sensibilidade, especificidade e likelihood ratio. Calma, vai ter uma aula só sobre isso. Por enquanto, saiba que o Pessoas é negativo. Bom, então, peguei a paciente no pronto-socorro, né? Sei que eu estou no pronto-socorro, não no consultório, não em outro cenário. Vou fazer uma investigação detalhada, né? Vamos dizer assim, direcionada, né? Mais do que detalhada, direcionada. Direcionando, eu pesquisei a topografia, vi que em quadrante inferior direito, né? Pesquisei o caráter, vi que em fisgada, né? Vi alguns predicados do caráter, né? Quase todos daquela lista foram preenchidos, né? Ampliei o exame, né? Vi um painel aí obstétrico, negou queixas urinárias e em apendicite, muito embora ela tenha a dor em quadrante inferior direito e DB, não tem o sinal do Pessoas, que a gente pesquisou, por exemplo. Você vai falar, bom, beleza, o que eu faço agora? Agora você vai para a quarta etapa dessa nossa sistematização, que é montar
uma hipótese diagnóstica sindrômica, né? Qual que é a importância disso, né? Enquanto você não tem um diagnóstico etiológico específico, que seria a causa específica da doença, você conduz o caso, você se comunica com seus pares e com a equipe multidisciplinar sobre o caso, você comenta com a família e com a paciente dela sobre o caso, a hipótese sindrômica, né? O que é hipótese sindrômica? Por isso que a gente gosta dessa palavra gaveta. É uma espécie de gaveta que engloba várias etiologias, né? É uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas compatíveis com o caso que engloba várias etiologias. Qual que é a vantagem de eu pensar primeiro na hipótese sindrômica ao invés de direto na etiologia? A vantagem é que você se obriga a pensar nos diagnósticos diferenciais pertinentes àquela síndrome e também você tem uma forma de comunicação mais detalhada do que queixa, dor abdominal, hipótese, dor abdominal a esclarecer, né? Conduta tomo, né? Tipo assim, vamos melhorar, né, o grau da nossa medicina, ou seja, você consegue fazer uma comunicação mais detalhada. E qual seria a síndrome compatível com esse caso, né? Você conhece, né, alguma síndrome, né? E aí eu vou pedir para você parar a aula, né, pausar, anotar para ver se você acertou, se você errou. Alguma síndrome compatível com esse caso, né? Com esse caso, né? Até recapitulei aí, né? Mulher de 22 anos rígida, né? Fisgada, intensa, né? Em quadrante inferior direito, com DB positivo, pessoas negativas. Fala, bom, beleza, né? Qual que é a hipótese diagnóstica sindrômica para esse caso? Tenta responder, senão a gente vai para o próximo slide. Bom, então abdômen agudo, né? Tem que pensar em abdômen agudo, lembrar da característica do abdômen agudo, né? Então uma dor, né, geralmente intensa, importante, de instalação aguda e que provavelmente, possivelmente haja um desfecho cirúrgico, né? Lembrar que essa síndrome do abdômen agudo pretende englobar as principais causas cirúrgicas, né, de dor abdominal. Por que cirúrgica? Pode ser apendicite nesse caso, né? A gente já falou, né? Eu não estou querendo ancorar esse diagnóstico etiológico, mas é uma possibilidade, né? Tem que fazer hipótese de abdômen agudo. E por que inflamatório? Olha, existem indícios de inflamação. Você está com DB, não é isso? Descompressão brusca, né? Sinais de inflamação peritoneal. Além disso, o paciente está taquicárdica, né? 110 de frequência cardíaca. Concorda comigo? A frequência respiratória é de 22, né? Então, abdômen agudo inflamatório é uma hipótese diagnóstica sindrômica. Beleza? Bom, então agora a gente chega na segunda metade da aula, que é a parte mais legal, que é a hora onde a gente vai discutir os diagnósticos diferenciais, né? A gente vai tentar calibrar, ponderar, estimar a chance, a probabilidade, pré-teste, né? Antes dos exames de cada um dos diferenciais. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer é escolher os diferenciais, né? Como que a gente conduziria a partir de agora, né? E aí vem nosso amigo Beisola, não tem que conduzir mais nada, né? É apendicite, não é isso, né? Pessoa jovem, dor em quadrante inferior direito, apendicite, vai para Lapa, né? Calma, né? Será que essa é a maneira mais organizada? O que eu quero dizer com isso? Não que casos onde você consiga muito escrachadamente definir apendicite, você não possa acelerar o quadro. Não é isso que eu estou falando, mas vamos sempre tentar fazer esse esforço de primeiro encaçapar numa síndrome para ver se a gente não está esquecendo de mais nada, né? Então eu te pergunto, né? Que critérios você usaria para eleger os diferenciais prioritários para o nosso caso? Você falou assim, como assim diferenciais prioritários? Olha, de todas as causas, de todas as etiologias que podem cursar com um abdômen agudo, né? Com uma dor em quadrante inferior direito numa mulher jovem, quais vale a pena a gente debater, discutir, calibrar e eventualmente pedir uma propedêutica armada, né? Ou seja, exames adicionais, né? E aí eu coloco essa dica, né? Se balize sempre por esses três elementos, né? Procure sempre os mais graves possíveis, né? Não que você não possa ver algo não grave, mas de preferência os mais graves, os mais prevalentes e, obviamente, os mais compatíveis, né? Os mais semelhantes com o quadro. Você fala, como assim? Você não vai ficar discutindo, pelo menos logo de cara, diagnósticos raros, né? Pouco prevalentes, ou diagnósticos indolentes, né? Pouco graves, ou diagnósticos muito viajados, né? Pouco compatíveis, né? Pouco semelhantes. Então vamos tentar fazer isso, né? A gente vai aí para Tintinales, que é um dos tratados aí da medicina de emergência. Medicina de emergência também tem tratado, né? Não é só a clínica que tem o Harrison, né, e o Cécio, ou a cirurgia que tem o Sabiston, né? Ou a gastroenterologia, né, que tem o Sleininger e Fortrans e Yamada. A medicina de emergência também tem seus tratados, né? O Rosens e a Tintinales, né, são os principais aí. Vamos usar ela para a gente ver a causa. Olha a lista, né, de diagnósticos diferenciais que podem cursar com dor em quadrante inferior direito, agudo, né?
É dor aguda. A gente colocou em setas amarelas o que é pertinente para a nossa paciente, né? Torção testicular lá em penúltimo, é compatível? Não, né? Por motivos óbvios, né? Então, assim, abscesso de pessoas, né? Lembra que eu te falei, né? GPS, né? Gravidade, prevalente, similitude, né? Poxa, não é algo tão comum assim para eu pensar, né? Até porque o psoas é negativo, né? Mas herpes zoster, né? A gente já teve características do quadro, né? Que não estão parecendo uma dor de herpes zoster, por exemplo, algo mais superficial. Então a gente selecionou aí, né? Apendicite, diverticulite. Já coloquei uma flecha se abrindo aí para várias causas tocoginecológicas e tá aí a nossa lista, né? Vê se você concorda aí na lista que você armou, né? De a gente discutir essas causas aí, né? Só fiz um ajuste aqui, pessoal, né? Apendicite, vale a pena pesquisar? Vale a pena pesquisar, né? Com certeza, né? É um dos diagnósticos mais importantes para a gente investigar aí. A gente colocou diverticulite, né? Diverticulite, pode dar do lado direito? A gente vai discutir, né? Seria a Acute Right-Sided Colonic Diverticulite, essa sigla aí em inglês. Além disso, causa urológica, né? Uma urolitíase, por exemplo, né? Pode ser uma causa de dor. E além disso, algumas causas tocoginecológicas, que é o que a gente vai debater agora nessa segunda parte da aula nos diagnósticos diferenciais, beleza? Bom, beleza. O que eu tenho que fazer, professor, né? Nessa última etapa aí dessa sequência que você está propondo de raciocínio clínico. Veja, nessa etapa chamada de diagnósticos diferenciais, a nossa principal função, né, é dimensionar, né, é calibrar propedeuticamente, né, a probabilidade pré-teste, ou seja, antes dos testes, né, antes dos exames de cada um dos diferenciais, para a gente saber que exames escolher. Entendeu? Você seleciona os exames complementares que você vai pedir baseado na probabilidade, no quão promissoras são cada uma das hipóteses, entendeu? E aí, senão você vai virar um pedidor de exame maluco aí por aí, tudo bem? Vamos começar uma por uma? Então, primeiro, diverticulite, tá? Tenta pegar um caderno aí, anota aí o que você acha. Por que sim? Por que não? Por que muito provável? Por que pouco provável? Que tal diverticulite? Né? Baseado no que você sabe de diverticulite, no que você sabe do quadro, por que sim, por que não? Tenta responder, senão a gente já vai prosseguir a resposta aí. Bom, em primeiro lugar, a topografia, né? Qual que é a sede mais comum para diverticulite? Alguém tem ideia, né? Tenta anotar aí, acho que não é nenhuma novidade, né? Tá aí a imagem, né? Quadrante inferior esquerdo, né? A fossa ilíaca esquerda, né? É onde a gente espera que haja a dor da diverticulite, né? E pro lado direito, pode ter? Pode. A gente vai recorrer então ao guideline aí de 2020, né? Da Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência, que é uma das principais confeccionadoras aí de guidelines, principalmente nas causas de abdômen agudo, né? Olha que interessante o que ela menciona, né? Essa diverticulite direita, né? Que essa sigla em inglês aí, ARCD, ela é mais comum em homens. Então existe a diverticulite direita, mas ela é mais esperada em homens de meia idade, homens de meia idade, e também mais prevalentes em asiáticos, né? Então excluiu, é impossível sem mulher. Não, não é impossível, não é nunca, nem sempre. A gente está estimando, a gente está calibrando as hipóteses. Olha, ficou um pouquinho afastado, né? Não é a paciente que a gente espera, mas vamos continuar. Qual que é o caráter da dor da diverticulite, né? Qual que é o tipo da dor, né? Qual que é a qualidade da dor mais habitual? É uma fisgada que a gente espera, né? Ou não, né? Então a gente aí vai para o Sliding e Fortrans, que é um dos principais referências nossa, olha o que ele comenta sobre a diverticulite, né? Olha, a diverticulite você espera uma dor contínua, e não em vai e volta, não em cólica, habitualmente, profunda, dolorida, né, localizada, uma instalação insidiosa, não uma instalação tão rápida assim, gradual, né? 50% referem episódios semelhantes pregressos, né? E habitualmente sem irradiações típicas. Você fala, poxa vida, então realmente não está aparecendo muito o nosso caso, né? Mais algum dado que eu posso usar, né, além do caráter? É o mesmo de sempre, né? Ampliação, perguntas adicionais que a gente poderia fazer. E aí a gente vai para o Yamada, né? Que é o tratado aí oriental aí de gastroenterologia. Olha o que ele fala, né? A diverticulite normalmente vem com náuseas, vômitos, alteração de hábito, 37%, tá? Lembrando que a direita, né, ele faz essa consideração, ela realmente dá menos náuseas, vômitos e hiporexia. Mas, né, são sintomas que a gente pode esperar, né, de adicionais à diverticulite.
o que afasta bastante para a nossa paciente, né? Tá aí a lista, né? Ela não é homem, não é asiática, não tem meia idade, né? Em relação à prevalência. A dor não é contínua, não é profunda, né? Mas é uma cólica, uma dor enfisgada, uma dor que vai e volta, né? Não é isso? Não teve episódios prévios, não para quase tudo, né? Sem alterações de hábito, náusea e vômito, então, portanto, a probabilidade pré-teste de diverticulite está bastante afastada. Beleza? Eu já sabia! Então, beleza. Então, fala aí da urolitíase, né? O que você acha? Probabilidade de ser uma urolitíase. Tenta anotar aí, né? Por que sim, por que não, o que eu acho? É muito pouco provável, é muito impossível, né? Quais são as formas que você pode usar para estimar, né? E aí, a gente vai ter um recurso que seria bom que tivesse para toda doença, não que isso substitua a clínica, né, a sua interpretação clínica, mas são os scores, né? Tem aí esse artigo que a gente destacou do British Medical Journal, que apresenta o Stone Score, né, que é um score de risco, né, de predição, né, para a presença justamente de ureterolitíase, né, que é o que a gente espera que haja aí, né, pela topografia da dor em pacientes com clínica suspeita. Como assim? Não é para você aplicar o Stone Score em você agora. Não, o meu Stone Score deu 8 agora, não, né? De novo, né? Você sempre tem que ter uma predição pré-teste, né? Tem que ver se aquela hipótese é promissora para aplicar o score. No nosso caso, olha, uma paciente jovem ali está com uma dor ali em quadrante inferior direito, será que não é uma pedra, né? O que diz o Stone Score, né? Ele pontua 2 pontos para ser homem, não negros 2 pontos, hematúria na dipstick, que é a fita urinária, 3 pontos, presença de náusea e vômito e o tempo da dor. Você fala, vamos aplicar no nosso caso, né? A nossa paciente, ela é homem? Não, né? Então ela não pontuaria, né? Ela pontuaria no não negro, né? Isso é uma característica relacionada à prevalência em cada um dos grupos, né? Hematúria na dipstick, a gente não pediu uma dipstick, né? Então não dá para pontuar, mas não teve náusea, não teve vômito, né? A dor não é a menos de 6 horas, né? Começou ontem, né? Então a paciente a princípio está fazendo 2 pontos, o que daria baixo risco. Fala, mas aí eu não sei. Aí a dipstick, tudo bem, mesmo que tivesse, de 0 a 5 pontos é baixo risco, né? Mesmo que tivesse com uma hematúria. Então realmente, baseado aí no Stone Score, né? Que é uma forma também, a gente está apresentando várias maneiras de você calibrar a probabilidade pré-teste, né? Na diverticulite com sinais clínicos, né? Na urolitíase mais com score, né? Você deve estar acostumado a ver Hertz Score, por exemplo, para síndrome coronariana aguda, né? Ou aqueles diversos scores também que existe para TEP. Existe aí para urolitíase. Tá bom, então, pouco provável, né? E causas tocoginecológicas? Aí, batei o diagnóstico, você vê. Calma. Vamos ver o nosso quadro de hipóteses. O que vocês acham? Pode ser, pode não ser? Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Quais etiologias a se considerar? Coloquei a flecha aí na nossa paciente, né? Olha, tem várias causas, a torção de ovário, né? Doença inflamatória pélvica, né? Desde até gravidez ectópica, né? São causas possíveis que a gente tem que ter em mente. Bom, como que a gente começa a investigar esse grupo de doenças? Bom, primeira coisa é a gente tentando fazer uma estimação, né, uma estimativa da probabilidade pré-teste desarmada, ou seja, ainda por enquanto sem exames complementares. A gente separou, né, os dados obstétricos e ginecológicos que a gente tem da paciente. O que a gente tem? Né, vamos recapitular. Do ponto de vista obstétrico, né, ela é nulípara, então, beleza. Né, ela nega relações sexuais. Não, mas nem sempre, eu já vi casos. Tudo bem, estou falando que ela nega, né, vamos anotando isso. A data da última menstruação dela é há 14 dias, né? Portanto, ela não deve estar menstruada agora, nem comentou isso, né? Ginecológicos, né? O paciente se refere eumenorreica, né? Portanto, não tem queixa, né, de dismenorreia, não tem corrimento, afebril, né? E a gente tem até aí um hemograma normal para paciente, né? Beleza, tá bom, né? Então, pensando em leucocitose, né? Pensando em causas infecciosas, por exemplo, bom, beleza, né? Então já não é uma probabilidade pré-teste desarmada tão elevada, né? Vale a pena prosseguir para uma propedêutica armada, né? Para uma propedêutica usando alguma ferramenta auxiliar? Olha, é uma mulher jovem, né? Você pode eventualmente considerar, né? Nesses casos a gente colocou aí para vocês, né? O fluxograma aí do Sliding, o que ele sugere, né? Paciente principalmente feminina, né? Principalmente feminina não, feminina, né?
com dor em quadrante inferior direito, você pode considerar pedir um ultrassom, por exemplo, né, que acaba sendo, né, o exame inicial, né, da investigação propedêutica de causas, né, gineco-obstétricas da paciente. Vamos pedir por tirateima, né? Coloquei aí para a gente ver, ultrassom mais Doppler. Não visualizados abscessos, massas ou saco gestacional ectópico, né? E ainda um fluxo ovariano normal ao Doppler. Você vai falar assim, poxa, então aí agora realmente, né? Probabilidade pré-teste desarmada baixa. Pedir um ultrassom, probabilidade baixa também. Bom, vamos continuar. Vamos guardando na manga os dados que a gente tem. Estão entendendo, pessoal, esse debate, né? O que a gente quer estimular no curso é isso, né? É que você exercite, né, essa aproximação ou afastamento dos diagnósticos diferenciais antes de sair pedindo o exame, né? Tem muito a ser feito, né? No caso da apendicite, por exemplo. Como que você faria? Como que ferramenta você usaria ou que maneira você usaria para raciocinar em cima de uma probabilidade de ser apendicite para calibrar essa probabilidade pré-teste? Tenta responder, senão a gente vai para o próximo slide, né? Então daí, em primeiro lugar, em relação à prevalência é compatível, né? Lembrar que a apendicite tem um pico bimodal aí de incidência, né? Geralmente em torno dos 20 anos, que é o que a paciente tem, depois ali com 65 ali tem um segundo pico um pouco menor, então em relação à idade é compatível, né? E como que a gente estima essa probabilidade pré-teste? Bom, então a gente vai aí para a atualização, né, do Guideline de Jerusalém. A gente comenta no nosso curso presencial. A gente tem um curso presencial também que fala sobre condutas em emergência. Tem a aula lá de abdômen agudo, a gente comenta. Foi atualizado agora em 2020, né? O guideline internacional, né, de apendicite. E ele sugere isso, né? Estime a probabilidade pré-teste de ser apendicite baseando-se em evidência, né, em dados objetivos. E aí não tem como você não lembrar do score de Alvarado, exatamente, de Alvarado. Lembrando que tem o Air Score também, que o guideline menciona, né? Que é um score possível, que tem uma acurácia, inclusive, muito semelhante à do Alvarado para predição, né, da apendicite, inclusive aí já até mostra a chance desse risco, né, em números. E o que ele leva em consideração? Olha, ele leva em consideração a dor estar localizada em fossa ilíaca direita, no nosso caso tá, portanto 2 pontinhos já garantidos. Febre não teve, DB teve, né? Descompressão brusca, mais 1 ponto, portanto 3 pontos. Houve migração para a fossa ilíaca direita? Lembra lá no começo, né? Lá na topografia, que a gente com calma falou, não, a dor sempre começou aqui, não migrou. Não migrou, então não tem esse ponto. Anorexia e vômitos também não, mas leucocitose a gente não tem ainda, né? Não tem esse dado, né? Então, que é uma leucocitose acima de 10 mil ou desvio à esquerda somaria pontos, né? Então eu estou dando o dado adicional aí, ó, 8.500 leucócitos sem desvio. Portanto, nossa paciente fez 3 pontos no Alvarado. E agora? Baixa probabilidade de apendicite. E agora? Agora acabou, né? Não tem nada alta. Não, calma, né? Não tem nada, né? Qual que é o que a gente pode fazer? Você fala assim, olha, diante dessa suspeita, né? Poxa, quadrante inferior direito, deu baixo risco, mas não sei, né? Será que eu poderia avançar na propedêutica, né? E é até uma novidade, né? A gente até colocou, né? Olha que interessante, né? O guideline agora atualizado em 2020 de apendicite sugere o ultrassom point of care como uma primeira linha de... Olha que interessante. Primeira linha em disponível, né? Em tendo alguém treinado, um operador treinado para realizar, de investigação, né, da apendicite, né? A gente pode achar alguns dados ultrassonográficos que dizem a favor, né? E o que deu o nosso POX, né? Vamos fazer. O que deu, né? Tá lá. Não visualizado fecalito. Não espessamento parietal, também não visualizado espessamento parietal ou alteração da gordura e sem dilatação aparente. Você vai falar assim, poxa vida, né? Não parece muito apendicite, né? Probabilidade pelo alvarado baixo, ultrassom normal, porém o paciente segue com uma dor muito intensa. E segue com DB. E agora, naquele lugar de verticulite, a gente já viu que é pouco provável, né? Conduta. O médico plantonista decide solicitar uma tomografia com contraste, mais avaliação do cirurgião. Algo que você deve ver bastante no seu dia a dia, a despeito da probabilidade pré-teste baixa. E aí tá lá o resultado da toma, né? Não visualizado apendiculito, porém um diâmetro de 7 milímetros. Tomografia revelou o limite de 6 milímetros, né? A tomografia revelou um apêndice aí mais dilatado,
sem borramento de gordura e sem perfuração ou coleção. Porém, como o paciente segue com dor intensa, a gente até colocou um desfecho aí para a gente discutir, né? Um desfecho que muitos médicos acabam tomando, né? Eventualmente, né? Não necessariamente com esses dados, mas com um ou outro dado a mais ou a menos, foi optado por encaminhamento ao centro cirúrgico para laparoscopia, devido à ausência de outro diagnóstico explicativo, né? E o que deu a laparoscopia, né? O nosso amigo Beisola lá, que falou apendicite, lapa, né? Sem apendicite. E agora, né? Até coloquei o dado aí, né? Olha que interessante. Mais de 20% dos pacientes sem apendicite podem ter um diâmetro específico para apendicite. Olha que interessante. E olha como é que é interessante, né? Como que o exame complementar, né? Ele pode muitas vezes mais atrapalhar do que ajudar, né? Diante de uma probabilidade pré-teste baixa, não só com o score de Alvarado, mas também com o ultrassom, foi pedido uma... O paciente fez uma lapa de graça. Que erro ocorreu nesse caso? E aí a gente chega ao que a gente quer, né? Que é o conceito de raciocínio clínico que a gente quer revelar nessa aula, que é o chamado viés de disponibilidade. Você já ouviu falar no viés de disponibilidade, né? O que seria esse viés, né? É um dos viéses cognitivos, né? Um dos erros cognitivos mais comuns que a gente comete, que significa que seria mais ou menos assim, né? De maneira geral, você imagina que você tem toda a informação disponível, né, sei lá, no mundo ou na literatura para você tomar uma decisão, para você raciocinar em cima de um problema. Dentre esse grupo, você tende a pensar numa bola menor, que é a bola das informações que você conhece. Concorda comigo? Né? Você não vai pensar numa informação que você não conhece. Bom, concordo comigo. Só que dentro dessas informações que você conhece, a gente tende a pegar um atalho cognitivo e ir direto na bolinha menor, que são as informações mais disponíveis, mais fáceis, mais rápidas. Por exemplo, uma informação que você viu relativo àquele caso ontem, ou que marcou sua vida, ou que um colega seu viu, ou que você errou um diagnóstico uma vez. Essas informações elas ficam mais disponíveis para a nossa cognição, né? Olha lá, que a gente colocou no slide, né? É a recorrência a informações mais imediatas, informações mais fáceis, mais disponíveis, né? É uma espécie de um atalho cognitivo. Você fala assim, como assim? Não entendi. Né? Vamos aplicar para o nosso caso, né? Imaginem todas as causas que pode ter, né? Dor em fossa ilíaca direita. Todas as causas, né? Muitas você não conhece. Bom, então você vai pensar somente naquelas causas que você conhece. Porém, dentro daquelas, tem algumas que você pode pensar, tá na cara, né? Ó, vi uma assim ontem, né? Tive um conhecido que teve, né? Esse caso é um caso que acaba sendo muito comum em pessoas que tiveram uma experiência com um determinado diagnóstico etiológico que marcou a vida delas, né? Essa informação fica mais fácil, né? Você tende a achar que tudo, né? Tem aquela frase, para quem aprende a ser martelo, tudo é prego, né? Uma vez que você ficou muito condicionado a ver uma coisa, você tende a cometer esse erro, esse viés, esse atalho cognitivo, né? Ao invés de avaliar metodologicamente a chance o risco daquela probabilidade, você modula ela de maneira errônea, né? Até coloquei assim, ó. Você pode modular ela erroneamente tanto para mais quanto para menos, né? Pelo viés de disponibilidade. Por exemplo, né? Imagina um médico que foi processado por não diagnosticar um TEP. Esse é aquele cara que pede angiotomografia para todo mundo, entendeu? Mesmo com baixo risco, mesmo com baixa probabilidade. Não posso errar de novo. Porque aquela hipótese ela fica muito acessível, né? Ela fica muito disponível. Rapidamente você erra para mais ou para menos também, né? Coloquei exemplo aí de um residente que no serviço só viu costocondrite, torador torácica benigna. Esse médico pode comer bolas em infarto, por exemplo, via viés de disponibilidade, entendeu? Porque costocondrite está muito disponível, está muito fácil. Então é um erro cognitivo que a gente tenta não cometer. Olha o que o British Medical Journal nesse artigo coloca, até destaquei, né? Viés de disponibilidade. Olha o exemplo que ele dá. Justamente, né? Depois de recentemente ter visto muitos pacientes com apendicite, você assume, né? Você presume que o paciente que está na sua frente com uma dor abdominal está com apendicite. Nossa, foi isso que eu fiz lá no primeiro slide lá, bati o olho, dor, quadril inferior direito. Sim, né? Não que não seja uma probabilidade, uma hipótese muito prevalente, muito comum e que deve ser pensada sempre. Deve, mas com método,
com ordem, com estimativa da probabilidade, baseada em evidência, você entendeu? Para a gente evitar de cometer o erro que acometeu nesse caso, né? Se você lembrar do nosso caso, por exemplo, você vai falar assim, bom, então o que aconteceu, né? Nesse caso, qual foi o erro cometido na evolução do raciocínio nesse caso? Foi o seguinte, depois de esgotar as 4 hipóteses diagnósticas que a gente selecionou, inclusive muito bem selecionadas, né, o médico ficou emocionado, falou, não é possível que não seja tomografia. Insistiu, pediu uma tomo, veio um achado lá inespecífico e mandou a paciente para a Lapa. O correto seria você prosseguir a sua investigação etiológica com eventualmente outras etiologias que não estavam na sua lista de diagnósticos diferenciais principais. Fala, mas que dados que eu tive, né, da minha ampliação, né, do meu binômio, né, topografia e caráter que você tanto fala, que eu poderia ter percebido? Esse aqui, né? Olha que interessante. Lembre-se, eu coloquei aí no número 3, dos achados normais. Quando você amplia o exame com as suas perguntas, que foram inclusive muito bem selecionadas, né, você tem que tomar cuidado para não se apegar somente às coisas anormais. Muitas vezes a dica está nos achados normais. E a DOM da paciente era há 14 dias. Hã? Você vai falar assim, e aí, velho? O que significa isso? Olha, data da última menstruação da paciente há exatamente 14 dias. Qual o diagnóstico que a gente tem que pensar que é compatível para esse caso? Tenta escrever num papel, senão a gente vai mudar de slide e dar a resposta em Mittelschmerz, né? Provavelmente eu pronunciei isso errado, que é uma palavra de origem alemã, que significa dor do meio. Lembra da dor do meio? Dor do meio, né? Ou a cólica ovulatória, que é aquela dor que dá, olha, 14 dias da DOM, né? Data da última menstruação. O paciente está inclusive exatamente, né? Pelo menos aí no meio do ciclo, né? Que na data da ovulação existe esse diagnóstico, né? A gente fala muito pouco dele, é um diagnóstico pouco falado. Olha, não é um diagnóstico maligno, mas explica a dor da nossa paciente, né? E poderia, se a gente tivesse pensado nele, se acalmado, ao invés de sair fazendo uma investigação forçando uma barra, né? Olha lá, doença benigna, né? Condição benigna, né? Até 40% das mulheres podem ter, né? De 20 a 40, normalmente a literatura apresenta, né? Você não fala, Mittelschmerz, o que é coisa rara? Você não falou que é GPS? Não, mas não é raro, né? Muito pelo contrário, é algo fisiológico, né? E muitas vezes paciente com dor abdominal, ainda mais paciente com essa clínica, né? Pergunta da DOM, né? Geralmente lembra que ela refere até alguns episódios brandos prévios, né? A dor pode ser de leve até agonizante, sendo confundida com apendicite. Pode haver pequenos sangramentos quando dá ovulação, causando DB, isso é citado em artigo de literatura, né? Pode ter uma descompressão brusca no local. Não, DB não é sinônimo de... Nem sempre, entendeu? Pode ter uma irritação que quando você descomprime, né, gera dor, uma irritação peritoneal por eventualmente uma quantidade de sangue que muitas vezes é visualizada, inclusive em ultrassonografia, né? Nem sempre, perdão, mas em 2/3 dos casos pode haver a detecção de um fluido relacionado à ovulação, né? E pode cursar também com algum sangramento vaginal, uma coisa que vale a pena perguntar. Olha o caráter da dor. Qual que é o caráter da dor? Enfisgada, incólica, né? Bem compatível com o nosso caso, entendeu? Olha que interessante, né? Tanto a topografia quanto o caráter totalmente compatíveis, né? Quanto a data da última menstruação, né? Quanto o fato dela já ter um episódio prévio brando, né? São todos compatíveis. Além de tudo, né? A probabilidade pré-teste baixa para todas as outras hipóteses diagnósticas. Beleza? Olha o artigo aí, né? A gente colocou British Journal, né, of Hospital Medicine, Mittelschmerz, fazendo uma mímica de uma apendicite. Olha que interessante. Nesse caso do artigo, a paciente aconteceu a mesma coisa, né? Ela foi submetida a uma laparoscopia branca, né? Que na Lapa foi visto ali a característica ovulatória da Mittelschmerz, né? Que o diagnóstico ficou como cólico ovulatório e o apêndice estava normal. Tá bom? O que eu estou falando com isso? Né? A dica da aula de hoje é sempre pensar em Mittelschmerz? Não, mas em a gente lembrar que tudo que parece muito algo que está disponível, que está fácil, que é a resposta correta. A solução para isso é você sistematizar o seu raciocínio, pensar de maneira organizada para você evitar de cair nesses atalhos cognitivos. Portanto,
estimação da probabilidade pré-teste antes de sair pedindo exames que muitas vezes podem mais atrapalhar do que ajudar. E finalmente, evite, portanto, os atalhos cognitivos, né? Na nossa primeira edição do minicurso de raciocínio sobre queixas dermatológicas, a gente fala sobre o viés de ancoragem, né? Que é outro também muito comum, mas nesse caso de dor abdominal vale a pena lembrar, ainda mais por o abdômen ser esse buraco negro da medicina de emergência, a gente quer pegar algo mais disponível, mais rápido, mais fácil para fazer o diagnóstico logo, tá bom? Evite esses atalhos cognitivos. Ufa! Beleza, pessoal? Né? Acertaram aí a maioria das perguntas, né? Isso não importa tanto. O que importa é que vocês venham evoluindo aí ao longo do curso e prestem atenção a esse detalhamento, né? A esse refino da investigação propedêutica e da calibração dos diferenciais. Tá bom? Vamos para a aula 2, descansa um pouquinho e aí a gente vai vendo os próximos conselhos de raciocínio. Um abraço!